O sol se punha atrás do horizonte da cidade enquanto eu atravessava a rua, o movimento do tráfego da hora do rush se dissipando em um zumbido monótono. Eu mal percebi o carro até que foi quase tarde demais, seus pneus rangendo enquanto ele deslizava, me atingindo violentamente. Eu atingi o pavimento com força, o mundo girando em um borrão nauseante. Na névoa da dor e do choque, ouvi vozes. Uma estava chamando desesperadamente uma ambulância, o pânico inconfundível em seu tom. À medida que minha visão se clareava, reconheci o motorista ajoelhado ao meu lado. Era Eric, o colega de trabalho da minha esposa, que eu tinha conhecido em várias festas de escritório. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de medo. David, cara, sinto muito, eu não te vi, gaguejou Eric, sua voz tremendo. A ajuda está a caminho, me tranquilizou outro transeunte. No hospital, enquanto cuidava de uma perna quebrada e uma costela machucada, tentei entender por que Eric estava tão abalado, além do próprio acidente. Uma visita do detetive Martinez um dia depois trouxe tudo à tona de maneira aguda e dolorosa. Encontramos algo inquietante, disse Martinez, abrindo seu bloco de notas. Eric não era apenas um motorista distraído comum. Temos razões para acreditar que isso pode ter sido intencional. Intencional? E eu ecoei, a palavra cortando a névoa dos medicamentos. Martinez assentiu gravemente. Estamos investigando todas as possibilidades, mas algo surgiu durante nosso primeiro interrogatório. Ele mencionou sua esposa, Linda. A sala parecia girar novamente, desta vez não pela lesão, mas pela traição que tingia suas palavras. Eu pressionei por mais, apesar do temor crescendo em meu estômago. Martinez hesitou, então se inclinou para a frente. Eric afirma que Linda sabia sobre isso. Ele sugere que ela planejou com ele algo sobre uma viagem para as ilhas, financiada por... Ele parou, mas não precisava terminar. Eu entendi. Meu seguro de vida. Nos dias seguintes, a raiva borbulhava sob meu choque e dor. Eu tinha que confrontar Linda. Na noite em que voltei para casa, encontrei-a na cozinha, de costas para mim enquanto cozinhava. Linda, comecei, minha voz firme apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Ela se virou, um sorriso vacilando em seus lábios ao ver a expressão severa do meu rosto. Dave. Você está em casa. Como você está se sentindo? Sua voz estava leve, leve demais. Eu conheci Eric, disse de forma direta, observando-a de perto. O sorriso dela desapareceu, substituído por uma palidez repentina. Eric. O que tem ele? Ele foi o motorista do carro que me atingiu, continuei, cada palavra medida e pesada. As mãos de Linda tremiam, e ela se agarrou ao balcão para se apoiar. Dave, Eu sei, Linda. Sobre o plano. As ilhas. O dinheiro do seguro. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Linda desabou, seus olhos brilhando com lágrimas ou talvez culpa. Ela abriu a boca para falar, mas levantei a mão para impedi-la. Não. Eu já ouvi o suficiente. Estamos feitos aqui, Linda. Eu quero o divórcio. As semanas seguintes foram um borrão de advogados e acusações amargas, mas eu permaneci focado no meu objetivo, desmontar a vida que construímos juntos como uma punição pela traição dela. Uma vez que o divórcio foi finalizado, cortei todos os laços, deixando Linda para lidar com as ruínas de seus planos. Enquanto começava de novo, o peso de sua enganação persistia, mas eu estava livre da teia de mentiras que ela havia tecido ao nosso redor. Agora, eu podia começar a reconstruir, em meus próprios termos. A brisa fria do início do outono soprava pelo meu casaco enquanto eu estava de pé do lado de fora do tribunal, o decreto final de divórcio na mão. Meu coração era uma mistura de alívio e vitória oca. Linda não apareceu, seu advogado fez toda a conversa, uma transação limpa e sem emoção. Ao descer as escadas do tribunal, meu telefone vibrou-se uma mensagem de texto de um número desconhecido. Encontre-me no Café Verona. Há mais que você precisa saber. E... A curiosidade aguçada, dirigi-me ao café, um lugarzinho pitoresco que costumávamos frequentar em tempos mais simples.
Ao empurrar a porta, o cheiro morno de café e doces me envolveu, um contraste gritante com o frio da traição que ainda grudava em meus ossos. Eric já estava lá, sentado no canto mais distante, parecendo tão desgastado quanto eu me sentia. Quando me aproximei, ele não olhou para cima, seus olhos fixos na caneca fumegante em suas mãos. Você disse que há mais que eu preciso saber, disse, ocupando a cadeira em frente a ele, meu tom cauteloso, mas exigente. Eric suspirou, seu olhar se levantando para encontrar o meu, um relance de arrependimento passando por seus olhos. David, sinto muito. Sobretudo. Eu fui usado. Pela Linda. Usado, eu ecoei, o ceticismo tingindo minhas palavras. Ele assentiu, se inclinando mais perto. Linda não planejou apenas pegar seu dinheiro de seguro. Ela tem lavado dinheiro através da empresa dela por anos. Eu descobri, confrontei-a, e ela me convenceu que se eu ajudasse com você, ela me deixaria sair. Quitaria minhas dívidas. A revelação atingiu como um segundo golpe, mais profundo e sinistro do que eu imaginava. Você espera que eu acredite nisso? Eu tenho provas, disse Eric, puxando o celular. Ele deslizou pela mesa, uma série de e-mails abertos, detalhando transações e contas offshore, todas ligadas de volta à Linda. Minha mente corria enquanto eu percorria as evidências. Por que vir a mim agora? Perguntei, uma parte de mim ainda cautelosa. Culpa, ele admitiu, a voz baixa. E medo. Ela é perigosa, David. Mais do que qualquer um de nós sabia. Guardei meu telefone, o peso das informações pesando em meu bolso. O que você quer de mim? Ajude-me a expô-la, totalmente e finalmente. Ela não pode simplesmente se livrar disso, implorou Eric, a desespero invadindo sua voz. Parei, considerando a teia complicada de mentiras e enganos. Linda me traiu, mas isso era maior do que um casamento rompido. Era criminoso. Certo, finalmente disse, a determinação se estabelecendo. Nós vamos levar isso à polícia. Mas estou fazendo isso por justiça, não por vingança. Eric assentiu, o alívio suavizando brevemente as linhas de preocupação gravadas em seu rosto. Saímos do café juntos, o plano para acabar com a enganação de Linda tomando forma. Ao sairmos para o vento gelado, senti um lampejo de esperança. O caminho para a retribuição era incerto, mas eu não estava mais caminhando sozinho. O clangor da porta do meu apartamento se fechando ecoou mais alto que o habitual no silêncio da noite. Eu acabará de voltar de uma reunião clandestina com um detetive particular que contratei para investigar mais a fundo os assuntos de Linda. As evidências que Eric havia fornecido eram contundentes, mas se fossemos as autoridades, precisávamos que tudo fosse à prova d'água. Meu telefone tocou, quebrando o silêncio. A tela piscou com um número desconhecido. Com cautela, respondi, alô? David, é a Linda, veio a resposta gelada, sua voz uma mistura assustadora de raiva e compostura. Meu aperto no telefone é postura. Linda. O que você quer? Tem um boato circulando. Sobre você e Eric conspirando. Imagine minha surpresa, ela disse, suas palavras tingidas de veneno. Eu não sei o que você ouviu, mas... Guarde isso, David. Eu sei que vocês dois estão tramando algo. O que é? Vingança? Redenção? Ela riu com desdém. Você acha que pode jogar no meu nível? O apartamento se fechando ecoou. Ela era palpável, e isso gerou uma mistura de raiva e desafio dentro de mim. Eu não estou jogando, Linda. Isso é sobre justiça. Por todas as injustiças que você cometeu. Houve uma pausa, um momento de silêncio que parecia a calma antes da tempestade. Você não tem ideia do que está se metendo. Afaste-se agora, ou você vai se arrepender. A linha ficou morta, deixando um silêncio zumbidor. Eu fiquei ali, telefone na mão, o peso da ameaça dela afundando em mim. Não se tratava mais apenas de expor uma traição, era sobre levar um criminoso à justiça. Mais tarde naquela noite, Eric e eu estávamos sentados na luz fraca de uma cabine em um diner quase vazio, planejando nosso próximo passo.
A mesa estava coberta de papéis e registros digitais, o brilho do meu laptop projetando sombras no rosto determinado dele. Precisamos de mais do que apenas registros financeiros e e-mails. Precisamos de algo que a ligue diretamente a qualquer atividade ilegal, murmurei, percorrendo as evidências digitais. Eric assentiu, tomando um gole de seu café. Tenho uma pista. Um dos contatos dela, alguém envolvido no esquema de lavagem. Ele está disposto a falar, mas está com medo. Nós o encontraremos amanhã. Onde? Perguntei, a sensação de urgência crescendo. Em um velho armazém nos docas. Ele diz que é território neutro, respondeu Eric, seus olhos escaneando o diner mal iluminado. Parece arriscado, comentei, a possibilidade de uma armadilha não me escapando. Mas é nossa melhor chance de pegá-la com provas concretas. No dia seguinte, sob o céu cinza e nublado, Eric e eu nos aproximamos do armazém. Ele estava isolado, o som da água batendo contra os docas tocando uma trilha sonora sombria. Entramos, nossos passos ecoando nas paredes de metal, cada sombra uma ameaça potencial. Uma figura saiu da escuridão, um homem com um casaco surrado, seus olhos nervosos. Vocês são os caras? Ele perguntou, a voz áspera. Sim. Você tem informações sobre a Linda? Perguntei, minha mão descansando inconscientemente perto do meu telefone escondido, pronta para gravar. Sim. Tenho nomes, datas, lugares. Tudo o que vocês precisam para ligá-la à lavagem. Mas eu quero proteção, ele exigiu, seus olhos se movendo inquietos. Nós garantiremos que você a tenha, Eric o tranquilizou, avançando para pegar os documentos oferecidos. Enquanto ele entregava os papéis, o suave som de um clique ecoou no vasto espaço. Nós congelamos, virando-nos em direção ao som. Os momentos seguintes foram um borrão os gritos, uma luta, e então o som penetrante de sirenes. Quando a polícia invadiu o armazém, uma sensação de alívio me tomou, temperada pelo conhecimento de que isso era apenas o começo. A tempestade estava prestes a se romper, e o império de Linda logo cairia com ela. O tribunal estava lotado, um zumbido de conversas murmuradas preenchendo o ar enquanto a audiência final no caso de Linda estava prestes a começar. Eu estava sentado na última fila, meus olhos fixos na porta por onde ela entraria. Ao meu lado, Eric era uma máscara de ansiedade nervosa, sabendo que hoje selaria nossa jornada compartilhada ou em vindicação ou ainda mais em perigo. Quando Linda foi trazida, algemada, um murmúrio percorreu a multidão. Ela olhou ao redor, seu olhar frio e calculista, até que seus olhos pousaram em mim. O ligeiro estreitamento de seus olhos foi o único sinal de sua raiva, mas foi suficiente para enviar um calafrio pela minha espinha. Os procedimentos foram um borrão de jargão legal e depoimentos, mas um momento se destacou. O promotor convocou uma testemunha surpresa, uma que eu nem sequer tinha sido informado. A porta ao lado do tribunal se abriu, e uma figura saiu, causando um suspiro coletivo. Era Mike, o braço direito de Linda na empresa, presumido desaparecido após o início da investigação. Sua aparência estava desleixada, mas sua voz era clara e firme enquanto ele narrava relatos detalhados das operações de Linda, implicando-a sem dúvida alguma. A fachada de Linda finalmente se quebrou, seus olhos arregalados de traição enquanto ela se virava para olhar para Mike. Você, cobra traiçoeira, ela sibilou do outro lado do tribunal, o veneno em sua voz palpável. O juiz pediu ordem, mas o dano estava feito. O desabafo de Linda apenas cimentou sua culpa aos olhos de todos os presentes. Após a audiência, enquanto Linda era levada, derrotada e furiosa, Eric se virou para mim, uma pergunta em seus olhos. Como você fez Mike se voltar contra ela? Sorri, um sorriso frio e duro que não alcançou meus olhos. Eu não fiz. Ele veio até mim. Acontece que Linda não estava apenas nos traindo, se ela traiu todos ao seu redor, até mesmo os mais leais. Mike era um seguro que ela nunca soube que tínhamos. A vitória foi amarga, e enquanto eu me afastava do tribunal, senti o peso de toda a provação começar a se levantar, mas não da maneira que eu esperava. Não havia alegria nesta justiça, apenas a dura realização do custo da traição.
Os dias se transformaram em semanas, e a história da queda de Linda se tornou uma história de advertência no mundo dos negócios. Eu havia seguido em frente, focando em reconstruir minha vida longe das sombras da enganação. Uma noite, enquanto caminhava pelo parque, refletindo sobre tudo o que havia acontecido, meu telefone tocou. Era Eric. Sua voz estava urgente, trêmula. David, você precisa ver isso, ele disse, mal contendo seu pânico. O que há de errado? Perguntei, um pressentimento me invadindo. É a Linda, e ela conseguiu a liberdade provisória. De alguma forma, ela está fora. E tem mais se ela desapareceu. As autoridades não conseguem encontrá-la. Um vento frio soprava pelo parque, e senti um calafrio descer pela minha espinha. Linda estava solta, e ela estaria furiosa, buscando retribuição contra todos que a haviam cruzado. Mantenha-se discreto, Eric. Precisamos ser cuidadosos, avisei, encerrando a ligação com o coração pesado. Enquanto eu continuava, o farfalhar das folhas sob meus pés parecia sussurros de advertência. A batalha poderia ter sido vencida, mas a guerra estava longe de terminar. A traição de Linda havia cortado fundo, mas sua vingança cortaria ainda mais profundo. As semanas se passaram sem incidentes, e justo quando pensei que Linda pudesse realmente ter desaparecido, recebi um pacote na minha porta. Dentro estava uma única rosa negra e um bilhete, escrito na elegante caligrafia de Linda. Você nunca pode escapar do passado, David. Aproveite sua vitória se ela será de curta duração. Com o coração afundando, olhei ao redor, meio esperando vê-lo observando das sombras. Mas a rua estava vazia, o lembrete assustador de sua promessa pairando no ar como um espectro. Linda estava lá fora, tramando seu próximo movimento, e eu sabia que nossos caminhos inevitavelmente se cruzariam novamente. Mas por enquanto, o silêncio antes da tempestade se estabeleceu ao meu redor, e eu me preparei para o que viesse a seguir, sabendo que o fim desta história ainda estava por escrever.